Sejam bem-vindos, estamos aqui no Parque da Mobilidade Urbana, um evento do Estadão, com muitas empresas aqui reunidas para falar de mobilidade urbana. E hoje eu estou aqui agora com o Roberto Honorato, ele que é superintendente de aeronavegabilidade, né? Consegui falar da ANAC. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses eVTOLs, que são esses veículos aéreos de decolagem vertical, né? Esse conceito já tem alguns anos que ele surgiu, não é exatamente uma novidade, mas ele foi se modernizando, né? Os primeiros protótipos até esses últimos que a gente já está, inclusive, avaliando e testando aqui em desenvolvimento no Brasil, né? Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, você que trabalha com a normatização, né, desses veículos. Então, é um transporte muito novo, né, aqui, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas, vamos dizer, para nós ainda é algo muito futurista, talvez, né, para o público comum. Mas está chegando, não é isso? Exatamente. É uma tecnologia emergente, uma tecnologia que está sendo desenvolvida agora, né? De fato, ainda não existe local do mundo em que passageiros estão sendo transportados através de eVTOL. É uma tecnologia que surge em um ambiente de inovação, de disrupção mesmo, né? Em que se propõe utilizar motores elétricos, né? Então é uma indústria que promete aí baixa emissão de ruído e também zero emissão de carbono, tem esse apelo de sustentabilidade muito grande, né? E várias empresas ao redor do mundo estão se dedicando nesse momento a desenvolver os seus equipamentos, né? As autoridades de certificação, as autoridades de aviação civil estão agora no momento aí de elaboração de regras, de definição de bases de certificação, de entendimento de como vai ser esse ambiente operacional. Trabalho que é em conjunto, reguladores e os fabricantes principalmente, mas também operadores e uma série de outros stakeholders que surgem nesse cenário, né, devem colaborar para criar então esse meio de transporte no futuro que tem de dar resposta à grande dificuldade ou a grande problema de locomoção em cidades nos grandes centros urbanos, né? Mas não só em centros urbanos, mas para alguns modelos, devido ao range esperado, pode ser explorado também para conexão entre cidades. Então, é uma tecnologia aí que tem deixado os profissionais de aviação e de várias outras áreas bastante empolgados, né, com esse novo futuro. Quais que seriam hoje, na sua visão, os primeiros e talvez até os mais os desafios iniciais que a gente tem para imaginar um serviço desse em atividade aqui no Brasil? Sim, acho que uma questão que sempre surge quando a gente fala de desafios para o desenvolvimento de uma tecnologia, em especial, como eu falei, uma tecnologia disruptiva, se existe, primeiro, tecnologia, né? A primeira coisa não é a regulação que faz a atividade, né? É a tecnologia que faz. E eu posso dizer que a tecnologia está disponível. Obviamente, vários assuntos, como por exemplo a bateria, nos próximos anos nós teremos aí um desenvolvimento que vai contribuir realmente para que essa tecnologia se desenvolva e tome corpo e volume. Mas a tecnologia já existe, né, já existe disponibilidade dela. Do ponto de vista regulatório, né, a regulação ela é uma barreira, é um aspecto que a gente sempre tem que ter em mente, especialmente nós reguladores. E a regulação, para o estágio de desenvolvimento dessa tecnologia, ela apresenta mecanismos que promovem, que facilitam e que permitem o seu desenvolvimento, né? Nesse mundo de inovação é muito comum se falar sobre prototipagem, né? Você pegar uma ideia e de alguma forma você conseguir desenvolver em um ambiente controlado, mas muitas vezes já em cenário real e entender quais são as dificuldades ou os desafios ali. Isso já existe na regulamentação da aviação civil, né? Então é possível, é natural que se faça um protótipo e que esse protótipo opere para que aí se desenvolva e se entenda como é que ele coexiste ali naquele ambiente em que a segurança é a maior preocupação. Então existe essa possibilidade. Obviamente, na medida em que essa tecnologia se desenvolver, e deve ser dessa forma, né? A regulação não pode vir antes, a regulação ela vem junto com o desenvolvimento da tecnologia e na medida em que entendermos as características do cenário operacional, a regulamentação ela vai ter que ser ajustada ou vamos ter que criar regulamentação para determinados assuntos.
a nossa lógica é sempre de mínima intervenção, né? Colocar regra onde é necessário e onde realmente a gente tem algum bem maior a ser assegurado, seja do ponto de vista de segurança, garantir nível de segurança ou de competitividade, tem outras áreas que não é o meu assunto, mas assim, a gente sempre busca corrigir alguma falha regulatória, né? Essa que é a grande lógica. Então acho que esses desafios iniciais, a gente pode dizer que temos aí um olhar bastante atento a estas situações, de maneira a permitir o desenvolvimento da tecnologia. Mas no futuro, realmente a gente vai ter que buscar e avançar a regulamentação ou criar novos assuntos, né? Novas regulamentações. Você citou aí a palavra futuro, né? Já temos uma ideia de quando a gente vai começar a ter esse tipo de veículo circulando aqui no Brasil de forma oficial e regulada? É muito complexo a gente tentar aqui, né, arbitrar uma data, né? Mas o que nós temos, o que eu posso replicar aqui são as informações que os fabricantes de aeronaves estão computando, né? Como parte do seu planejamento, né? Os fabricantes eles miram em 2025, 2026 para ter um equipamento maduro, né? Um equipamento que possa ser utilizado em operações. Ao redor do mundo tem empresas que miram em 2024, então a gente está falando aí dos próximos anos, então não é tão distante assim que os fabricantes tendem a trazer equipamentos. Já teremos operação nessa época, 2025, 2026, acho que ainda é cedo para falar, porque tem todo um ambiente que deve se desenvolver. Claro, ele vai começar a se definir antes da finalização do desenvolvimento e certificação dos equipamentos, mas acho que ainda é cedo um pouco para a gente ter aí uma data, um ano aí alvo para o início das operações. Mas como eu disse anteriormente, né, não está tão distante assim, né? 3, 4 anos é o que a indústria tem colocado aí como meta. Agora, a gente está falando aqui de serviços de transporte por empresas, né? Ainda não é o momento de um eVTOL ser comercializado por um consumidor comum, né? Isso ainda é algo que deve tomar um pouco mais de tempo, né? A regulamentação ela não vai entrar nesse mérito, até o nosso trabalho também de avaliar a segurança, né? Não necessariamente a gente precisa ter um número de passageiros ali, normalmente, para os equipamentos que estão em desenvolvimento agora, em torno de 4 a 6, só para se ter uma ideia, né? Então, assim, é possível que tenha uma venda direta para um cidadão, isso é possível sempre. Mas eu não sei, me parece que o mercado está visando mais o transporte através do transporte né, em centros urbanos, né, com fluxo até grande, né? Essa tecnologia, é interessante citar isso, ela é preparada, ela é concebida tendo em mente a possibilidade de pilotagem remota e também até automatismos, né? E obviamente do ponto de vista regulatório nós iremos para avaliar esses cenários, buscar as comprovações de que os níveis de segurança são alcançados, né, mas é possível que isso seja verdade no futuro. No momento, os projetos que eu vejo que são mais avançados ainda prevêem a presença do piloto dentro da aeronave, né, fazendo toda a operação. Agora, realmente, no futuro vai mudar muito, né? A gente vai ter, como você falou, automação, então piloto remoto, né? É até curioso imaginar que você vai embarcar num avião sem piloto, né? Mas isso é algo possível e algo que vai acabar se tornando, talvez nesse tipo de serviço, do ponto A para o ponto B, algo bem urbano mesmo, para fugir do congestionamento. Essa é a tendência, né? É um aspecto aí que praticamente todos os fabricantes pensam, né, como futuro, né? A utilização da pilotagem remota, né? Como eu falei, do ponto de vista de segurança, sendo comprovado que a operação é segura, né? Não há problemas de nossa parte para que seja implementado, né? Esse setor, né, para ter uma ideia aí de como, obviamente, não há equipamento nesse momento aqui, né, que a gente está falando, junho de 2022, não há equipamento sendo utilizado em transporte, né, em nenhum lugar do mundo. Mas é um setor que tem movimentado bastante todo o setor da indústria aeronáutica e o setor financeiro também, né? Algumas pesquisas indicam que o mercado já está capitalizado em 8 bilhões de dólares, né? São mais de 20
fabricantes que atualmente têm a ideia de desenvolvimento de equipamentos, né? E só para você ter uma ideia do Brasil inserido nesse mundo, o Brasil está super nesse contexto, está super inserido no desenvolvimento dessa tecnologia, né? Aqui no Brasil existe desenvolvimento de um eVTOL, que é o eVTOL que tem o maior número de ordens de encomendas, né? A maioria dessas encomendas são negócios ainda não firmes, né? Por contrato tem alguma confirmação a acontecer, mas é o fabricante que tem o maior número de ordens já divulgadas. E também existem linhas aéreas brasileiras que estão buscando equipamentos para operar aqui no Brasil. E somando operadores brasileiros, existem mais de 500 equipamentos já encomendados para operação aqui no Brasil. Então, assim, se de um ponto a gente tem uma realidade tecnológica que viabiliza a operação, o desenvolvimento dessa atividade, do ponto de vista de desenvolvimento de negócios, nós também vemos que existe um grande apelo nesse momento, uma grande atratividade, né? Eu acho que todos esses parâmetros dão noção de que a tecnologia essa nova modalidade de transporte, ela veio realmente para ficar, né? Vai ter muita similaridade, por exemplo, quando a gente fala em regulação com o que a gente tem hoje para os helicópteros, por exemplo? A regulação técnica para a certificação dos eVTOL, ela surge, obviamente, de toda a experiência que nós temos com a certificação de outros tipos de aeronave, né? O eVTOL, ele combina as duas tecnologias aí, de asa fixa e também de asa rotativa. E o que nós temos discutido, inclusive com autoridades ao redor do mundo, né? Depois eu posso até falar um pouco sobre a interação também com outras autoridades. O que nós temos discutido é como estabelecer a base regulatória que vai ser aplicada na certificação das aeronaves. Então, qual tem sido a tendência, né? Realmente, com base naquele projeto específico, a gente avalia quais são as características, né, de operação, as características tecnológicas de sistemas utilizados, e aí nós selecionamos na regulamentação de aeronaves de asa fixa aquilo que é aplicável, de regulamentação de asas rotativas aquilo que é aplicável. Avaliamos o contexto, se alguma coisa faltar, nós podemos colocar requisitos adicionais, um mecanismo supernatural aqui para a aviação. Então, eu posso dizer que a certificação dos eVTOL, ela parte do conhecimento de dezenas de anos que nós temos, experiência tecnológica, técnica, de engenharia, daquilo que funciona, daquilo que deve ser, de alguma maneira, evitado ou realmente excluído como possibilidade operacional. Fazer mais uma aqui para a gente concluir a nossa conversa. Você vê, por exemplo, como que você enxerga essa convivência no ar, né, dessas aeronaves? Porque o avião ele vai continuar, vai se modernizar também, o helicóptero ainda deve continuar por muito tempo, mas quando a gente olha os eVTOLs mais modernos, propulsor elétrico, né, muita tecnologia, me parece, assim, como alguém que não é exatamente da área técnica, que é um veículo que tem um potencial lá na frente para se tornar um padrão novo dentro desse segmento. Mas como que você, que está inserido bem nessa área, vê esse cenário futuro? Bem interessante a pergunta, muito, muito boa. Assim, esse momento é um momento de definição do futuro da aviação como um todo, né? Então, quando a gente a aviação, ela está inserida numa série de discussões sobre sustentabilidade e a busca por formas de se obter energia para o transporte aéreo de formas sustentáveis. Tem sido pauta na aviação nos últimos anos, cada vez mais forte. Então, a tendência a se abandonar combustíveis fósseis é muito grande. Então, e esse movimento ele deve abranger toda a aviação. Então, é muito fácil agora a gente ver fabricantes de aeronaves de grande porte buscando e cogitando aí, né, o uso não só de combustíveis mais sustentáveis, mas também o que a gente chama de eletrificação, né, através de baterias, o uso de hidrogênio também. Então, tem novas tecnologias acontecendo. O desenvolvimento de eVTOL, ele é muito prematuro, até difícil dizer se ele vai ocupar algum espaço que atualmente é usado
por helicópteros, por exemplo, por aeronaves de pequeno porte. É muito difícil a gente fazer essa prospecção. Mas o que eu vejo é que existe um nicho que não está coberto e que é ali que os fabricantes e operadores estão buscando desenvolver essa tecnologia, né? Então, assim, certamente, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, as novas, o eVTOL e novas tecnologias, elas tendem a se espalhar por todos os âmbitos tecnológicos da aviação e fazer mudança. A aviação tem essa característica, é sempre constante a busca por melhorar e por aplicar tecnologia, né? Isso é constante, né? O que é interessante nesse momento é realmente que algumas tecnologias elas mudam a cara de como o passageiro interage com a aviação, né? Por isso a gente fala que são tecnologias disruptivas. Bom, a gente, pelo visto, está bem próximo de ter bastante mudança nesse segmento, né? Inclusive aqui no Brasil, não é exatamente o teu departamento, mas até em relação a custos, as informações iniciais parecem factíveis, assim, né? É um custo acessível para fazer um transporte rápido, que você vai fugir do trânsito, que você vai chegar e não vai nem poluir o ar, né? Exatamente, não é uma área que nós regulamos, é o que a gente busca realmente avaliar, né? Mas esse setor, eu acho que é interessante frisar, ele está buscando exercitar novos modelos de negócio, né? Então, é mais um exemplo até de inovação, né? Inovação nos modelos de negócio. Então, nós temos informações de fabricantes que são públicas aí, né? Em que se explora novas formas de vender ou de utilizar a aeronave. Isso é bastante interessante também, tende a destravar aí várias novas possibilidades para a aplicação dessas novas tecnologias. Muito bem, conversamos aqui com o Roberto Honorato, superintendente de aeronavegabilidade da ANAC, e em breve a gente volta aqui com mais bate-papos no PMU. Muito obrigado.